E aí, pessoal, bom dia. Então, o assunto é escolhidos. Alguém se identifica com o chamado do escolhido? Aquela pessoa que é escolhida, que tem uma vida diferente das outras pessoas em questão de time, de oportunidades, né? Não acontece na hora certa, na hora comum das outras pessoas. Tem um vínculo com Deus mais forte no sentido quando a pessoa tem um relacionamento que vai ferir ela, que não faz parte da vida, do propósito de vida dela, algo acontece que dá errado antes de começar, por exemplo. Um emprego que não ressoa com a alma da pessoa, muita gente trabalha no que não gosta, né? Às vezes para sobreviver e muitas vezes para pelo dinheiro, assim, dane-se, vou trabalhar no que eu não gosto mesmo, para ter dinheiro para ostentar, às vezes, né? Comer naquele restaurante, mostrar para a sociedade que eu tô beleza, só que o escolhido não tem essa opção, algo de errado acontece que corta, né? Ele não consegue trabalhar naquele trabalho, por exemplo. Aí nessa questão da dependência que a gente tem de Deus, a gente começa a depender de Deus, a gente começa a se entregar totalmente para Deus, né? Aí isso dá um probleminha, até uma pergunta que eu queria saber, né? Se alguém sabe aí, como é que ficam as nossas decisões, o que a gente sabe que a gente deve decidir ou não, se tudo depende de Deus, os passos que a gente deve dar, como a gente identifica quando o passo é guiado pelo Espírito Santo, alguém sabe? Outra coisa, isso deve ter uma explicação, porque a espiritualidade é muito perfeita e eu gostaria de esclarecer, né? Porque eu estou passando um momento de dificuldade e isso vem à tona. Eu acho que é uma pergunta razoável. A pergunta é às vezes eu assisto vídeos de YouTube, né? Com orientações proféticas, né? E eu escolho bem os vídeos através da intuição. Eu olho a capa do vídeo, me bate o olho, eu sei que é aquele vídeo, né? É assim que eu me guio. Independente do título, tudo, é assim, né? E às vezes hoje eu recebi uma orientação falando sobre que às vezes a gente fecha o coração de tantas vezes que a gente acreditou numa promessa e ela não aconteceu. E isso tem a função de provar nossa fé, certo? Aí falam para a gente abrir novamente o coração e confiar e não se pautar pelas promessas que foram quebradas antes. Que isso é um problema no caminho do escolhido quando chega num ponto onde ele fecha o coração e para de confiar com medo de arriscar e com medo de se frustrar de novo. Então a gente tem que ultrapassar essa barreira que a gente cria, né? Ok. Só que a questão é, quando a gente confia de novo, a gente pode se frustrar de novo? Sim. E chega num ponto que a gente começa a pensar em desistir. Desistir mesmo, a gente não vê outro caminho depois do caminho com Deus, a gente não consegue encontrar outro caminho. A gente começa a pensar em desistir da própria vida, sair da vida, desistir. Por exemplo, antes de ontem eu pensei pela primeira vez na minha vida em parar tudo. Ou a segunda vez, acho que a primeira foi quando eu sofri uma decepção amorosa quando adolescente. Antes de ontem eu senti vontade, visualizei fazendo alguma coisa para encerrar a vida mesmo, sabe? Só que assim, daí aí acontece assim, não, a gente tem que voltar a confiar. Aí a gente confia e pode se frustrar de novo. Quando a gente pensa em desistir, Deus vai lá e segura a gente. Ok, não desista, filho. Mas por que que ele apresenta uma promessa para a gente confiar, né? Como prova para a gente se frustrar com a promessa, para provar nossa fé, e ele já sabe que a gente vai se frustrar, aí ele vai lá e segura a gente. Claro que tem uma explicação, talvez tu possa saber, já ter uma ideia, né? Mas isso não é meio até um pouco cruel? Tipo, ó, vou te dar tal coisa, filho. Aí tu aceita, tá bom, pai, obrigado. Aí quando ele vai te dar, e assim, tu já tá ressabiado. Tu já diz assim, não acredito. Filho, você pode acreditar. Aí tá bom, eu aceito. Aí tu já tá totalmente dependente de Deus. Aí na hora de receber, ele não dá.
E não foi dessa vez, filho. Aí teu coração se parte de novo e tu cai e ele te segura. Isso, o que vocês têm a dizer com isso, pessoal? Quem está no caminho do cristianismo, do escolhido, por favor, obrigado.